Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Ezequiel, capítulo 3, versículos 4 a 9, que diz assim: Então disse Deus: Homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis, que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. Estimado irmão e irmã, de vez em quando a gente consegue falar e ser ouvido por um estranho, mas os parentes, algumas vezes até mesmo nossos filhos, não nos ouvem e acham que a gente está falando bobagem, não é? O profeta Ezequiel foi chamado por Deus para falar ao povo de Deus, que havia abandonado Deus, servido a deuses pagãos e falsos e cometido muitos pecados. Como consequência do abandono de Deus, o povo foi escravizado na Babilônia por 70 anos. Mas o povo de Deus, em vez de reconhecer o seu erro, culpavam a Deus por tê-los abandonado, e alguns até achavam que Deus não existe por causa da situação difícil que estavam passando. Sempre é mais fácil culpar os outros pelos nossos erros. Mas a palavra de Deus precisava ser anunciada, quer o povo ouvisse ou não. Pelo menos, eles nunca teriam podido dizer que ninguém falou de Deus para eles. Achei muito interessante o que Deus disse sobre falar para o povo de Deus e falar para estranhos sobre Deus. Deus disse que o povo que fala a mesma língua do profeta não ouviria a mensagem, e talvez outro povo pagão, se ouvisse falar do amor de Deus, se arrependeriam e teriam fé em Deus. Assim lembrei de dois fatos narrados na Bíblia. O primeiro foi quando Deus mandou o profeta Jonas falar para o povo de uma cidade pagã chamada Nínive, que ela seria destruída por causa do seu pecado. E sabe o que aconteceu? O povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados, voltou a Deus e por isso foi salvo. Outro fato foi em relação a Jesus. Ele veio e nasceu dentro do povo de Deus, os judeus, mas eles não o aceitaram, perseguiram, maltrataram e crucificaram. Nos evangelhos, muitos encontros que Jesus teve com pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, acabavam crendo nele e foram salvos. Estranho isso, você não acha? Quem mais recebeu e conheceu o amor de Deus é o que mais rejeitou esse amor. E quem menos recebeu, quando recebe o amor de Deus, transforma a sua vida. Nós conhecemos o amor de Deus em Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Nós sabemos que Jesus está conosco todos os dias
e estamos de passagem por este mundo, mas que o nosso lugar definitivo é o céu. Quantas e quantas vezes nós, o povo de Deus hoje, dizemos que nós não temos tempo para Deus, para a sua palavra, para a oração e para a igreja? Rejeitamos as oportunidades que Deus nos dá de ouvi-lo falar, porque estamos envolvidos com tantas coisas deste mundo. Assim como o profeta Ezequiel foi mandado para falar ao povo de Deus, para que esse povo se arrependesse de seus pecados e voltasse para Deus, nós, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, Deus vem a nós para nos chamar ao arrependimento, à fé em Cristo e à vida vivida segundo a palavra de Deus. Como Ezequiel, nós também hoje somos os enviados de Deus para as pessoas que passam por nós diariamente para falarmos do amor de Deus em Cristo. Como Ezequiel, a nossa missão de sermos cristãos neste mundo que está tão longe de Deus e tão perdidos em pecados e maldades não é fácil. Por isso Deus diz para Ezequiel e para nós hoje: farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo nem se assuste com esses rebeldes. Independentemente do que o mundo pensa e vive, continuemos a viver a nossa fé em Cristo, segundo a palavra de Deus. Sejamos cristãos verdadeiros e fiéis neste mundo. Vivenciemos a nossa fé em Cristo e proclamemos a palavra de Deus. Deus está conosco e nos torna fortes para vencermos os problemas, as dificuldades, as aflições e, se acontecer um dia, perseguições por causa da nossa fé. Somos fortes não porque nós mesmos somos fortes, mas porque Deus nos chamou e nos capacitou a sermos seus filhos e filhas através do sofrimento e morte de Cristo na cruz. A presença de Jesus em nossas vidas nos torna fortes na fé, na esperança e no amor. Juntos com o apóstolo Paulo, falemos hoje com convicção para todo mundo: o meu viver é Cristo. 2 Coríntios 5, 17 e 21 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Que nós possamos viver a nossa fé neste mundo, que possamos ser exemplos de cristãos, que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, que através do nosso falar e agir cristãos, muitas pessoas possam conhecer a Cristo, possam crer nele e serem salvas. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.